Pronto. Amém, gente? Queremos saudar todos os irmãos que faz parte aí como inscrito no canal Semeando para o Reino, tá bom? É esse canal. Que Deus te abençoe, tá bom? Você que vai ver, você que vai honrar a gente, esse trabalho que já faz, né? Uns 5 anos que a gente faz, né? Trabalho ali no canal do YouTube, tá bom? O canal é Semeando para o Reino. E o assunto hoje, gente, é Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos, ali no capítulo 3, a conversa que Jesus teve ali com Nicodemos. Nicodemos, para quem não sabe, era fariseu, era doutor, né? Deveria ser professor. Em termos de doutorado, era como Jesus. Só que é claro, né? Jesus é Deus. Mas se for ver a classe, aí é a mesma coisa, viu? Tanto é que quando Nicodemos vai procurar Jesus, ele vai de noite. Ele estava com vergonha, né, de falar com Jesus, né? Para que ninguém visse, porque ele era escriba, né? E Jesus já estava para ser perseguido, né? Eles queriam dar fim em Jesus, pelo motivo do que Jesus veio trazer, tá certo? Então é isso, é capítulo 3, tá bom? A gente vai comentar sobre o nascimento da água e nascimento do Espírito. O nascimento da água é fácil, né? Até de você entender. Mas por que nascer do Espírito? Tá? É isso que a gente vai estar explicando para você que vai estar vendo o nosso vídeo. Senhora Eliane. A paz do Senhor para todos que vão ver o vídeo. Já estou aqui posicionada, né, junto com o presbítero José, para estar esclarecendo as coisas da palavra do Senhor para vocês, amém? Amém, gente? Olha, a primeira pergunta, qual é a primeira pergunta? O que é nascer da água? O que é nascer da água? Gente, vamos ver aqui, gente, Romanos capítulo 6, verso 4. Quer que eu leia? Lê. Romanos 6, verso 4. É referência dessa palavra, tá? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Para esmiuçar, gente, para explicar o que Paulo queria dizer aqui, tá? Isso aqui, gente, parece simples, mas é importante. Eu não entendo por que tem ministério que não batiza as pessoas quando aceitam Jesus, né? Se a própria Bíblia manda fazer isso, né? Nascer das águas, gente, é justamente isso. Levantou a mão, aceitou Jesus, tem que passar pelas águas. Tem que sepultar o velho homem, tá? Assim como Jesus fez, gente. Se não precisasse batizar nas águas, Jesus não tinha dado exemplo, né? O próprio João Batista, que era primo de Jesus, não entendeu quando Jesus foi até ele para ser batizado nas águas, né? João falou: Senhor, não, eu que tenho que ir até o Senhor. Porque João Batista sabia que Jesus era Deus, né? João estava só preparando o caminho dele. Mas o que Jesus respondeu? Não, rapaz, deixa que se cumpra toda a lei, tá? Então, batizar nas águas faz parte da lei, gente, é mandamento de Deus, né? A pessoa aceita Jesus, então ela tem que passar pelas águas, tá? Deixa eu dar uma esmiuçada melhor aqui, mano, tá? Nascer da água, gente, tá? Para responder melhor para você, tá? Batismo nas águas. Isso é nascer das águas, tá? No verso 3 vai dizer isso. Tem que batizar nas águas, gente, para ver o reino de Deus. Tá? Olha, presta atenção, porque no verso 5 vai falar outra coisa. Aqui no verso 3 da palavra está dizendo, eu vou até ler. Quer tá? que eu leia? João. Aqui, ó. Leia para mim o 3, o 4 e o 5. De qual capítulo? 3? 3. Tá. O verso 3, o verso 4 e o verso 5. Nós vamos comentar sobre o verso 3 e o verso 5. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver. Leia o 4. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode
tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Pode ler o 5. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entrar. É aqui, gente, é aqui, tá bom? Aqui é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, sendo professor, sendo mestre, ele vai até Jesus, porque ele sabia que em Jesus tinha sinal de Deus, tá? Jesus era o dono da sabedoria, por isso que ele fala, né? Eis que em verdade vos digo. Ou seja, uma verdade falando da outra verdade. A verdade humana falando da verdade escrita, tá bom? Então ele fala, olha, no verso 3, nascer das águas, para quê? Nascer das águas para ver o reino de Deus. Lá no verso 5 vai dizer o quê? Jesus respondeu, na verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você entendeu, gente, que uma coisa tem que bater com a outra aí? Tem que batizar nas águas para poder começar a entender o que é o reino de Deus. Porque quando se batiza nas águas, a pessoa nasce como uma nova criatura. Ou seja, assim como uma criança, gente. A criança sai do ventre da mãe. Ela vai fazer o que depois que nasce? Tem que começar a comer, para crescer, para começar a entender as coisas. Mamar com alimento. Agora, qual é o alimento nosso hoje? Tá certo? O nosso alimento, após ser batizado nas águas, eu faço rascunho aqui, não consigo entrar no rascunho. Então, a partir do momento que se nasce de novo das águas, você passa a ver o reino de Deus. Ou seja, Deus começa a te abrir os olhos para entender o que é o reino de Deus. Só que não para por aí. Tem que nascer da água e do Espírito, que é a segunda pergunta. Vamos lá, então. O que é nascer do Espírito? Amém, gente? É a segunda pergunta do verso 5. No verso 3, você batiza nas águas para poder começar a ver o reino de Deus. Você vai passar, aleluia, a ver pelo Espírito. Agora, nascer do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Você vai fazer como? O que é nascer do Espírito, tá bom? Nascer do Espírito, gente, é buscar o revestimento do Espírito. Tá? Enquanto nascer das águas, gente, a água representa purificação, tá? A água aí representa purificação, porque o que é que a água faz se não limpar? Tá? Então é por isso que tem que nascer de novo nas águas, eu não entendo. Como é que tem pessoa dentro da igreja, não aceitou Jesus, não passou pelas águas, tá fedendo, é um defunto dentro da igreja? É um defunto, gente. Agora a pessoa aceita Jesus, não tem que sepultar ela. Porque para matar o velho homem, nasceu uma nova criatura. Para começar a ver o reino de Deus. Agora, para ela entrar no reino de Deus, vai mais além. Que é o segundo ponto, né? Se a água, gente, representa purificação, o Espírito representa a transformação interior. Tá bom? Que é algo que nasce de dentro para fora. O que foi que Jesus falou? Olha, eis que vou para o Pai. De lá eu vou mandar o Espírito Santo Consolador, que há de convencer o homem do pecado. Porque o Espírito Santo, aleluia, ele convence o homem do pecado. Então, o que é isso aí? O que é nascer do Espírito, aleluia, é começar a entender que há necessidade de uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Isso é nascer do Espírito. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Quando Jesus fala para Nicodemos que tinha que nascer de novo, Nicodemos sendo professor, ele falou, mas Senhor, eu vou ter que nascer, para nascer de novo tem que entrar na barriga da minha mãe de novo? Olha o professor falando, mano. Um homem doutor. Jesus falou, não, rapaz, você está falando da carne.
Nós só podemos falar do Espírito. Quem fala do Espírito entende o Espírito. Ou seja, Jesus estava falando de algo espiritual. Quando Jesus mandava ele nascer das águas, era necessário Nicodemo passar pelas águas, sepultar o velho homem do pecado, para nascer como nova criatura, purificação. Através do batismo nas águas, a purificação do velho homem para uma nova criatura, gente. Por isso que eu falo, olha, se aceitou Jesus, pede o batismo nas águas logo. Se aceitou Jesus, não fica fazendo hora na igreja não, gente. Né? Se aceitou Jesus, pede para o pastor marcar o batismo nas águas, para que você morra para o mundo e nasça novamente, como Jesus nasceu ali, após João Batista batizar ele. Tá? Aí o batismo no Espírito, gente, que é algo que vem em seguida, se o batismo nas águas é para você ver o reino, é para você começar a entender as coisas de Deus. É isso. Após o batismo nas águas, o Senhor Deus começa a abrir os teus olhos espirituais para que você comece a entender as coisas de Deus. É por isso que ele está falando. Tem que passar pelas águas para poder ver o reino de Deus, para entender o que é o reino de Deus. Agora, buscar o revestimento no Espírito, aleluia, que é entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, você não vai entrar de qualquer jeito. Há necessário uma mudança, há necessário uma transformação, aleluia, tá certo? Então é isso, gente, tá bom? Nascer do Espírito, gente, é buscar o revestimento do Espírito. Tem uma referência lá na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 6, versos 10 ali. Fala, né, do revestimento, a arma do Espírito, né? Aleluia. No Espírito tem que se revestir como? Como buscar esse revestimento? De que jeito buscar esse revestimento? Orando, é o começo. É orar. A primeira coisa que uma pessoa que aceita Jesus, que passou pelas águas, aleluia, cumpriu o primeiro ponto. Já tá, Deus já começa a abrir os seus olhos para você ver o reino de Deus. Deus, após o batismo nas águas, você passa a começar a entender o que é o reino de Deus. Aleluia! Quando você começa a entender o que é o reino de Deus, você começa a se preparar para poder entrar no reino de Deus. E o primeiro ponto, gente, é oração, é ter comunhão com Deus, é tirar um tempo na sua casa para você orar, falar com Deus. É o começo de tudo, aí buscar o revestimento. Mas não é somente orar, gente, tem que jejuar, fazer um sacrifício para o Espírito Santo. Quer água? Dá um pouco lá. Para que o Espírito Santo venha fazendo a transformação. Essa transformação, gente, vai acontecer de dentro para fora, aleluia. Vai haver mudança na sua vida, louvado é o nome do Senhor. Vai haver transformação na sua vida. Você vai passar a entender o que é ser sal na terra. Você vai passar, aleluia, o que é ser luz e representar luz na terra. É isso que você precisa. Batismo nas águas, você já está vendo o reino de Deus, aleluia. Agora, batismo no Espírito, aleluia, você começa a se revestir, se preparar para não somente ver o reino, mas entrar no reino. Porque, infelizmente, gente, para me terminar, infelizmente, muita gente batiza, vê o reino, mas não procura se revestir para poder entrar no reino. Você sabia que muita gente, até mesmo batizado nas águas, vai perder salvação? Porque somente viu o reino, mas não procurou lutar para poder entrar no reino. Essa é a verdade, tá bom? Então você, tá bom, que está na igreja, foi batizado já nas águas, fez o primeiro ponto, você já está vendo aí o que é o reino de Deus. Agora você tem que se revestir para poder entrar no reino de Deus. É isso que a palavra diz, e é isso que Jesus quis dizer para Nicodemos, amém? Nós vamos orar, que já deu hora.
Eu espero que você tenha entendido. Amém, gente? Se não entendeu, faz o que falamos. Ora a Deus. E Deus vai abrir a tua mente para você não somente ver o reino de Deus, mas entrar no reino de Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai de amor e de bondade, estamos aqui, Pai. Fomos batizados e sepultados para o mundo. Agora nós estamos nos revestindo, não somente para ver o reino, mas nós queremos entrar no reino. Como entrar? No arrebatamento da igreja, Pai. Quando a igreja for arrebatada, a gente quer estar junto, para poder não somente ver o reino, mas poder entrar no reino. É o que nós pedimos para esse povo que vai ver esse vídeo. Essas pessoas que vão olhar, vão ver, vão escutar esse pequenino ensinamento. Deus, no nome de Jesus, nós te pede e te agradece. E que tudo aconteça para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe você, tá bom? Não perca hoje à noite, gente. 7h30 da noite. Vamos ter um estudo de meia hora, tá bom? Pelo Facebook José Aparecido Castro, tá? Entra no Face para prestigiar a gente, tá bom? E juntos a gente vai aprender um pouquinho mais da Bíblia, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz gloriosa do Senhor Jesus.